Seja bem-vindo à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui, meus amigos, para falar com vocês sobre uma série de reportagens que vem sendo feitas lá pelo UOL através do Aguirre Talento, que teve contato, teve acesso a cerca de 77 terabytes, segundo ele, de mensagens e 158 mil mensagens trocadas entre Mauro Cid e várias outras figuras do universo do bolsonarismo. E por que é importante a gente trazer tudo isso aqui? Primeiro que vem à tona ali os bastidores e a podridão da relação entre Cid, Michele, Van Garten. Segundo, que o passado da Michele, segundo o Mauro Cid compartilhou para o Fábio Van Garten, ele é tão sujo, ele é tão podre, que segundo os próprios ligados ao Bolsonaro, né, tanto o ex-ajudante de ordens quanto o ex-secretário de comunicação e depois assessor pessoal do Bolsonaro ali, ou melhor, assessor, né, das comunicações do Bolsonaro, também assessor de imprensa do Bolsonaro, o Fábio Van Garten, se a Michele Bolsonaro for candidata em 2026, eles preferem votar no Lula. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte: imagina o quão podre deve ser o passado desse alguém, que é a extrema-direita, que tem ojeriza do Lula. Ao lançar este candidato, fala: eu odeio o Lula, eu quero que o Lula morra, como a gente viu, inclusive, recentemente falando o deputado Gilvão da Federal. Mas entre o Lula e a Michele, eu prefiro votar no Lula. Para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, saiu essas matérias aqui, né? Uma série de reportagens está sendo divulgada ali pelo UOL, assinada ali pelo Aguirre Talento. E aí o Van Garten, em parte das mensagens que foi divulgada ali pela matéria do Aguirre Talento, trouxe-se ali o diálogo entre Fábio Van Garten, por exemplo, o Mauro Cid e até mesmo o Van Garten e o presidente Bolsonaro na época, o ex-presidente Bolsonaro na época. Segundo o Van Garten traz aqui, inclusive, para o Mauro Cid, há um questionamento do porquê que a Michele Bolsonaro receberia, por exemplo, 39 mil reais do PL como candidato, como presidente de honra. E que, inclusive, não faria sentido nenhum lançar a Michele candidata a qualquer coisa, tanto que o Van Garten até compartilha ali, por exemplo, um trecho das trocas de mensagens dele com o próprio ex-presidente na época e diz que pergunta: presidente, isso aqui tem o seu aval, porque isso aqui não faz sentido nenhum, só geraria desgaste e não traz nenhum tipo de retorno, absolutamente nenhum tipo de retorno positivo pra gente. O senhor tá sabendo disso? E tem um outro trecho também que ele compartilha, perguntando onde é que o Valdemar estava com a cabeça para levar a Michele para ser presidenta de honra ali do PL Mulher e para pagar 39 mil reais para ela. Hoje já é mais, tá? Hoje é 44 mil para ela, 44 mil para o Bolsonaro. Ou seja, a família que não gosta de mamar do Estado, mas recebe ali de recursos públicos, né? Isso sim, falando das aposentadorias do Bolsonaro. Cerca de 100 mil reais quase por mês, tá? E aqui é interessante a gente trazer esse material, porque o material que a revista Fórum trouxe aqui foi compilado lá do que foi dito, do que tem nas trocas de mensagens divulgadas pelo Aguirre Talento. Aqui está assinado pelo nosso querido Plínio Teodoro. O Gui vai deixar no comentário fixar aqui as fontes do que a gente está falando. E eu queria trazer essa troca de mensagens aqui, ó. No dia 27 de janeiro de 2023, o Fábio Van Garten encaminha aqui para o Mauro Cid esta mensagem, onde o Valdemar da Costa Neto dizia ali que a Michele tinha mostrado uma habilidade que ele desconhecia para a política, e aí o Mauro Cid, ao saber que o PL estava cogitando lançar a Michele candidata à presidência em 2026, o Mauro Cid comenta: prefiro o Lula. Aí você vai falar: não, Carlito, mas ele disse isso aí porque ele odeia a Michele, ele não gosta da Michele. Pois é. E a Michele também não gosta muito dele. Isso também está evidente nas mensagens que foram divulgadas pelo Aguirre Talento, tá? Mas o Fábio Van Garten, que inclusive hoje, supostamente, ainda se mostra fiel ao Bolsonaro, diz a mesma coisa. Ou seja, entre a Michele Bolsonaro e o Lula, os bolsonaristas Fábio Van Garten e o coronel Cid votariam no Lula. E aí segue, ó. Aqui diálogos que o Van Garten encaminhou para o Mauro Cid, que ele teve com outras pessoas. O PL vai pagar 39k por mês para a Michele, entre aspas, porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. Palavras do Valdemar, se não me falha a memória na época. Em que mundo o Valdemar está vivendo? Ou seja, o Valdemar vai pagar 40 mil reais uma pessoa que não tem expressividade política nenhuma. E aí o Mauro Cid disse no áudio que a polícia transcreveu aqui, mas lá na coluna, inclusive, lá do Aguirre Talento, tem o áudio também, tá? Onde você escuta a voz do Mauro Cid, onde ele fala: cara, se a dona Michele tentar entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja,
Mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. E Valdemar fala demais também. Aquele negócio dos documentos dos papéis tá todo enrolado agora. E aí o Van Harten já em fevereiro segue, o Van Garten, né? Eu entendo que cada vez que falem dela, ela tomará porrada na imprensa. Além disso, ventilar o nome dela nesse momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto. Só matérias negativas. Isso aqui é a mensagem que o Van Garten teria mandado para o Bolsonaro. Tá? Incluindo as postagens aqui sobre a Michelle ser candidata. Cada vez expõe a dama para uma diferente aventura política. Falaram até agora que ela seria vossa sucessora e concorreria, perdão, para a presidência. Agora falam no Senado, no Rio e em São Paulo. Inclusive a gente sabe que hoje a Michelle deve ser candidata ao Senado realmente, mas não por Rio ou por São Paulo, provavelmente pelo Distrito Federal, tá? E aí segue, bom dia, presidente. Isso aqui foi tudo encaminhado pelo Van Garten para o Bolsonaro. Bom dia, presidente. Tem anuência do senhor? E aí ele ligou pro Van Garten, o Van Garten revela isso aqui pro Mauro Cid, e quando o Mauro Cid pega aqui alguns trechos da fala do Van Garten, dizendo aqui que a situação para Michelle seria complicada e que não traria nenhum benefício para ela, o Mauro Cid fala, com certeza, e ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. E aqui mostra a situação dela com o Cid, que não era muito boa, não era muito amistosa, né? Ela faz algumas perguntas pro Cid ali no final do mandato do Bolsonaro, nas vésperas da viagem deles para os Estados Unidos da América. E aí, o Mauro Cid estava respondendo a Michelle sobre algumas perguntas que ela tinha, de algumas dúvidas. Aí ela perguntou se uma pessoa tinha chegado lá, se já tinha contato. Ele fala que sim. E aí depois ela mandou uma mensagem para ele de uma matéria que teria saído na coluna do Rodrigo Rangel, lá no Metrópolis, escrito o seguinte: teimosa, medíocre, falsa crente. Os petardos, perdão, de um auxiliar de Bolsonaro contra Michelle. E aí ela manda para ele, agiu rápido, né? Mostrando ali que eles não se davam bem, tanto que tem outro trecho das mensagens, tem aqui a mensagem trocada pelo Coronel Câmara, né, o Marcelo Câmara, que foi acompanhar a Bolsonaro nos Estados Unidos, e o Mauro Cid, e o Coronel Câmara fora que teve de sair com a PD, primeira-dama, né, amiga do Mauro Cid. Agora não era hora para retornar, e aí o Mauro Cid ri e diz que ele é muito amiguinho dela, e diz que não é peixe nada dela, que eles estavam ali só dialogando, ele estava fazendo só a função dele. E aqui diz muita coisa, meus amigos. Primeiro que, da situação que a gente está vendo aqui, tá, envolvendo a extrema-direita. Segundo, vocês entenderam que é só um jogo de cena da extrema-direita se vender como honesta, como boazinha, como correta? Nem no meio deles eles se dão bem, ao contrário, é cobra comendo cobra. Nesse caso da Michelle aqui, para mim fica claro e evidente que se você apoia esse tipo de gente até hoje, não é burrice, que eu vejo muita gente falando, só sendo burro para apoiar o bolsonarismo hoje, só sendo burro para ainda apoiar o Bolsonaro. Não, meus amigos, não é burrice, é se identificar com isso, ou seja, é a falta de caráter, é a desonestidade, é a maldade, é o preconceito, é o racismo, a xenofobia, o machismo, a homofobia, é tudo isso. É isso que conecta as pessoas ao bolsonarismo. Toda vez que eu vou prestar consultoria para um político na eleição e eles vêm sempre ali com o discurso pronto ou com um projeto de campanha pronto, né? Eu falo, primeiro de tudo, você esqueceu o principal, que é tentar se conectar com o povo. O povo não vai se conectar com você porque você fala bonito ou você fala feio especificamente. Você precisa encontrar algo que te conecte com o povo. Um erro, inclusive, dos políticos, em específico até políticos do nosso campo da esquerda também, é achar que, não, se eu disser que eu represento a classe trabalhadora, se eu disser que eu represento o proletariado, se eu falar que eu quero isso, que eu quero aquilo, não é assim. Você tem de buscar uma pauta que conecte você ao povo. O povo precisa se identificar com você. Ele precisa encontrar o que a gente chama de afetuosidade no que você fala. Afinal, como eu já expliquei em várias oportunidades, inclusive em palestras que eu dou também, tá? O indivíduo não escolhe o político necessariamente pelo projeto de governo dele. Geralmente, meus amigos, quem lê plano de governo, projeto de governo, propostas, geralmente são os opositores e a mídia. São raros os eleitores que param e falam assim, deixa eu comparar aqui o projeto do Lula com o projeto do Bolsonaro. Deixa eu comparar aqui o projeto do Tarcísio com o projeto do Haddad. Geralmente quem faz isso são jornalistas e os opositores. O eleitor, no geral, ele se conecta pela afetuosidade. É o discurso do indivíduo que se conecta com ele. Por que o Pablo Marçal conseguiu se conectar com muita gente? Porque ele encontrou um discurso que se conectava com as pessoas. Não importava se ele era coach e picareta, como dizia o Boulos, não importava se ele tinha denúncias criminais contra ele, ele conseguiu encontrar uma maneira de se conectar com o seu eleitor. E é isso que falta no campo da esquerda. Às vezes, né? Nem sempre, não quero generalizar, evidentemente. Mas aqui fica claro que, olha como é que é o universo da extrema-direita por dentro. A Michelle é tão podre, segundo
o Mauro Cid, ela é tão suja, segundo o Vanguard e o Cid, que se ela for candidata com Lula em 2026, eles preferem votar no Lula do que votar na Michelle. Por aí vocês tiram. Mas deixa aqui a sua colaboração, comente o que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço, bom final de semana e até a nossa próxima análise na segunda-feira. Tchau!